Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Hoje falaremos de um assunto da atualidade. Será que vale a pena cobrar impostos sobre os super ricos? Será que no final das contas, essa tentativa de arrecadar um capital maior não vai cair sobre todas as pessoas? Então, continue aqui, porque hoje você está no Pensamento Milionário. Só não se esqueça de antes se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo e ativar o sininho de notificação para que o YouTube distribua esse vídeo para mais pessoas. Eu gostaria de dar um exemplo que aconteceu alguns meses atrás e eu gostaria que todos soubessem e entendessem a questão. O exemplo vai ser de Jeff Bezos. Para quem não conhece, Jeff Bezos é o fundador da Amazon. Então ele é o cara que fundou a Amazon e levou a empresa ao patamar bilionário que ela é hoje. Durante a pandemia, Jeff Bezos teve um aumento de 70 bilhões de dólares, tá, em cima do seu patrimônio. E por conta disso foi levantada a questão: vale a pena, devemos cobrar impostos em cima desse aumento patrimonial que Jeff Bezos teve? E eu vou explicar o porquê eu acho que não devemos. As pessoas acabam tendo um entendimento errado sobre isso. Porque esse aumento patrimonial que Jeff Bezos teve de 70 bilhões de dólares, nada mais, nada menos, é a valorização das ações da Amazon, que é a empresa que ele fundou. E se fosse realmente ser tributado esse imposto em cima desses 70 bilhões que ele teve de valorização patrimonial, seria algo muito desproporcional ao salário que ele recebe. Porque, para quem não sabe, Jeff Bezos, ele vive do salário de CEO da Amazon. Ah, Eric, mas deve ser um ótimo salário. Concordo, deve ser um ótimo salário. Mas não proporcional, não equivalente a uma pessoa pagar um imposto em cima de 70 bilhões de dólares. Mas mesmo assim você ainda se questiona. Bom, se ele é sócio majoritário de uma empresa que ele criou, que é a Amazon, ele deve estar recebendo valor muito bom de dividendos. Aí eu respondo para você, é claro que não. Porque a Amazon, ela não paga dividendos, ela prefere reinvestir os seus lucros no próprio negócio. Fator que acaba fazendo com que a Amazon cresça cada vez mais. Mas isso falaremos mais à frente. Voltando à tributação de Jeff Bezos. Então, chegamos ao entendimento de que ele vive de um salário de CEO da Amazon. A empresa que ele tem as ações majoritárias não pagam dividendo. Como que ele vai pagar uma tributação em cima de 70 bilhões de dólares? Ele vai precisar vender as ações que ele tem da Amazon. E quando se vende as ações de uma empresa que você criou e que você é sócio majoritário, acontece uma série de consequências. Como, por exemplo, quando você vende uma quantidade X de ações e você tem um certo lucro, você já paga imposto sobre essas ações. Aí ele teria que o quê? Vender as ações, pagar imposto para poder pagar mais imposto em cima da valorização patrimonial que ele teve? Discordo. Mas vamos supor que isso ainda seja viável, que você ainda esteja concordando com isso. Acontece um outro fator. Quando uma pessoa começa a vender, ou melhor, quando um número X de ações começam a ser vendidas na bolsa e tem pouca gente querendo comprar, o que acontece com o valor dessa ação? Começa a cair. Então aquela valorização patrimonial que ele teve de 70 bilhões começa a diminuir cada vez mais a partir do momento que ele começa a vender as ações dele. Então as ações dele que teve uma valorização, a empresa dele na verdade teve uma valorização de 70 bilhões durante a pandemia, naquele momento que ele começa a vender a maior parte das ações, essa valorização começa a cair, porque o valor da ação vai começar a cair, porque tem muitas ações sendo vendidas e pouca gente querendo comprar. Com isso, a cabeça de dono dele vai mudar, porque uma coisa é ele vender parte das ações, as ações de valorizar, mas ele vender como ele fez anteriormente, há pouco tempo, para investir em um outro negócio. As ações desvalorizaram, mas a cabeça de dono dele não mudou, ele sabia que aquele dinheiro era para investir em outra empresa dele. Pouco tempo depois, as ações da Amazon voltariam a subir, e foi o que aconteceu. Mas nesse caso não, ele está vendendo para pagar impostos em cima de uma valorização patrimonial que ele teve. Com isso, a cabeça de dono dele pode mudar sim. Por quê? Como que ele vai pensar? Será que vale a pena eu deixar de pagar dividendos para reinvestir numa empresa que cada ano eu serei menos dono? Eu acho que não, né? Com isso, pode afetar sim a cabeça de dono dele e as ações da Amazon despencar cada vez mais. E tem um outro porém. Isso não afetaria só a Amazon. Afetaria diversas outras empresas grandes, como a Apple, Facebook e etc. Será que todos os super ricos continuarão com a mesma cabeça de donos deles? Provavelmente não. Com isso, o que aconteceria? Esses super ricos cada vez mais teriam menos dinheiro. E com esse fato, teriam uma série de outras consequências. Então, com menos dinheiro, as chances dos super ricos gerarem mais empregos são maiores ou menores? Com menos dinheiro, as chances dos super ricos pagarem mais
são maiores ou menores? E com menos dinheiro, as chances dos super ricos manterem os empregos dos seus funcionários são maiores ou menores? Bingo para quem respondeu menores nas 3 enquetes. Com as empresas privadas com menos dinheiro, para quem trabalhariam esses funcionários? Aí você pode me responder: Eric, agora eles podem trabalhar para o governo, serem funcionários públicos. Afinal, agora o governo tem mais dinheiro, pois está captando mais impostos dos super ricos. Sim, concordo, é uma opção. Mas aí eu te faço uma outra pergunta. Quem você acha que aloca melhor o capital? O governo ou a iniciativa privada? Porque Jeff Bezos aloca muito bem o capital dele, o capital que ele tem de lucro. Porque, caso contrário, ele não teria fundado uma empresa do zero e transformado ela em algo de alguns bilhões de dólares. Mas agora voltando para o governo e para as empresas privadas que gerariam um grande capital para ele. Segundo Milton Friedman, existem 4 modos de uma pessoa gastar um dinheiro. O primeiro modo é a pessoa gastar o dinheiro dela com ela, onde no caso ela vai visar o preço e vai visar a qualidade, fazendo um balanceamento entre eles. O segundo modo é a pessoa gastar o dinheiro dela com outra pessoa, aí nesse caso a pessoa não visa qualidade, só visa preço. Um terceiro modo, que é a pessoa gastar o dinheiro dos outros com ela, aí no caso ela só vai visar a qualidade e não vai visar o preço. E existe o quarto modo, que é a pessoa gastar o dinheiro dos outros para os outros, que é o caso do governo, onde nesse caso eles não visam nem preço e nem qualidade. Por isso, nesse caso, eu defendo que quanto menos recurso na mão do governo e mais recurso na mão da iniciativa privada, seria uma forma melhor de se alocar e de se investir esse capital. E os super ricos são super ricos por um motivo. Eles são muito inteligentes. Eles sabem se proteger dessa tributação imposta a eles. Então, de duas uma. Ou eles vão pegar o dinheiro deles e vão tirar do país, e isso geraria um desemprego muito grande e ruim, é algo muito ruim para o país. Ou então, esse aumento de impostos cai sobre os aumentos de mercadoria das empresas que eles são donos. Então não adianta, não tem como tributar somente uma classe, somente os super ricos. No final, esses impostos vão cair para os menos ricos e para os mais pobres também. Afinal, eles têm o poder de precificar as mercadorias, porque afinal eles são donos das empresas. E isso aconteceu também durante a Revolução Francesa, onde foi criado o imposto de renda. Na ocasião, era para ser um imposto temporário, com uma alíquota de 10% apenas sobre os ricos, para cobrir os custos extras da guerra. Mas como nada é tão permanente quanto uma política temporária de governo, esse imposto acabou voltando posteriormente, mas não só sobre os ricos e não só com uma alíquota de 10%. E se você acha que esse tipo de coisa só aconteceu na França, você também está muito enganado. Porque aqui no Brasil, em 1994, só pagava imposto quem ganhava mais de 9 salários mínimos. E hoje, quem ganha um pouco menos de 2 salários mínimos já paga a alíquota mínima do imposto de renda, que é de 7,5%. Então, essa ideia de que vamos tributar somente uma faixa, vamos tributar somente uma classe de pessoas, isso é muito ilusório, porque posteriormente, se não posteriormente, imediatamente isso vai acabar caindo sobre todo mundo. Então, eu termino esse vídeo fazendo a pergunta que eu fiz lá no começo. Um argumento ético. Você quer pagar mais impostos? Se você não quer pagar mais impostos, não deseje para os outros o que você não quer para você. Porque, como eu falei, no final das contas, os super ricos são super ricos por um motivo. E eles vão acabar se protegendo disso e todos vão pagar esses impostos. Espero que tenham gostado desse vídeo e até a próxima.